Olá, meus amigos e minhas amigas! Meu nome é Tiago Fernandes e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós iremos comentar sobre o artigo 9º do Código Civil. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de te pedir que se inscrevesse aqui no canal do professor Bruno Creado, que deixasse o seu like e o seu comentário. Eu também estou disponibilizando o meu e-mail e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. A doutrina que eu estou utilizando para o comentário de hoje é o Código Civil Interpretado, do doutrinador Silvio de Salvo Venosa, a quarta edição. Meus amigos, para começarmos, nós vamos fazer uma leitura conjunta do artigo 9º do Código Civil. Vamos lá? Diz assim, artigo 9º. Serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Meus amigos, com relação à emancipação, à incapacidade, à declaração de ausência e morte presumida, eu aconselho que assistam os vídeos anteriores aqui mesmo no canal do professor Bruno Creado do Código Civil Comentário, do artigo 1º ao artigo 8º. Assim você ficará mais inteirado sobre o assunto. Bom, falando agora sobre a finalidade dos registros públicos, ela está prevista na Lei 6.015 de 1973, que é a Lei dos Registros Públicos, pelo qual, no seu artigo 1º, diz assim: vamos ler juntos. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos, estabelecido pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. O parágrafo 1º diz assim: os registros referidos neste artigo são o seguinte: inciso 1º, o registro civil de pessoas naturais. Segundo, registro civil de pessoas jurídicas. Terceiro, o registro de títulos e documentos. E o quarto, o registro de imóveis. O parágrafo 2º diz assim: os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Bom, meus amigos, pelo que foi exposto, nós verificamos que os registros públicos ele tem a finalidade de conferir autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Fora as finalidades citadas na lei, na grande maioria das vezes, o registro público, tanto aqueles que são obrigatórios segundo a lei, como aqueles que são facultativos, também tem como função a formalidade de oponibilidade a terceiros, visto que determinados atos, quando constantes dos registros, presumem-se conhecidos de todos, ou seja, confere um efeito erga omnes a esse ato. Além do mais, os atos constantes de registro ganham eficácia entre as partes envolvidas, ou seja, ele faz com que o ato registrado ele tenha validade. Resumidamente, podemos dizer que o registro público tem a feição de publicidade e notoriedade dos atos registrados. Por exemplo, se desejarmos saber a quem pertence determinado imóvel, basta pedirmos uma certidão desse bem no cartório em que o imóvel está registrado. Assim, como se nós pretendêssemos também saber a filiação de alguém, basta pedirmos a sua certidão de nascimento. Meus amigos, com relação aos registros públicos, existem atos que são obrigatórios por lei, que são aqueles que só ganham eficácia quando são registrados, e também existem atos que são facultativos, que são aqueles que se trata de interesse do próprio indivíduo para a perpetuação e segurança do ato, além de sua autenticação. Dessa forma, nós podemos dizer que que no registro civil encontram-se marcados os fatos mais importantes da vida do indivíduo, como o seu nascimento, o seu casamento, as alterações no decorrer de sua vida, como por exemplo divórcio ou viuvez, e até mesmo a sua morte. Meus amigos, historicamente falando, o presente dispositivo não serviu de palco a qualquer alteração relevante,
seja pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, salvo a substituição do termo inscrito no Código Civil de 1916 pelo termo registro no Código Civil de 2012. Bom, agora nós vamos tratar um pouco sobre o inciso primeiro que fala sobre o nascimento, casamentos e óbitos. Vamos falar um pouquinho sobre o nascimento. Segundo a citada Lei de Registros Públicos, no seu artigo 50, ela diz assim: todo nascimento deve ser dado registro. Todo nascimento deve ser dado registro no lugar em que tiver ocorrido o parto, dentro do prazo de 15 dias, ampliando-se até 3 meses para os locais distantes a mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Bom, meus amigos, aos brasileiros nascidos no estrangeiro são aplicadas as mesmas disposições. Isso aí está lá no parágrafo 5º do artigo 50 da Lei de Registros. E ele nos informa o seguinte, que nesse caso, quem tem a competência para fazer o registro são as autoridades consulares brasileiras, de acordo com o artigo 18 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 12.376 de 2010. A Lei de Registros Públicos, no seu artigo 52, elenca uma ordem de pessoas obrigadas a fazer a declaração de nascimento. Vejamos. A primeira pessoa obrigada a fazer a declaração do nascimento é o pai. Em falta ou impedimento do pai, é a mãe que deve fazer essa declaração, sendo nesse caso o prazo prorrogado por 45 dias. No impedimento de ambos, do pai e da mãe, o parente mais próximo que seja maior de idade e achando-se presente, ou seja, ele tem que estar pessoalmente e ir lá e fazer o registro da criança. Em falta ou impedimento do parente referido, os administradores do hospital ou médico ou parteiras que tiverem assistido o parto, ou pessoa idônea de casa, ou pessoa idônea da casa em que ocorreu o parto, se ocorreu fora da residência da mãe. Em último caso, quem deve fazer o registro dessa criança são as pessoas encarregadas da guarda do menor. Meus amigos, nós temos ainda no parágrafo 1º do artigo 52 da Lei de Registros Públicos, que dispõe que, quando o oficial do registro tiver motivo de dúvida da declaração, ele poderá ir à casa do recém-nascido e verificar a sua existência, ou exigir atestado médico ou da parteira que tiver assistido o parto, ou testemunho de duas pessoas que não sejam os pais e que viram o recém-nascido. O artigo 52 ele não prevê penalidade para a obrigação, mas o artigo 46 dessa mesma lei ele dispõe que as declarações de nascimento feitas fora do prazo só serão registradas mediante despacho do juiz e reconhecimento de multa de 1/10 do salário mínimo da região, sem estabelecer penalidade para as pessoas que deixam de fazer essa declaração. Por fim, meus amigos, o artigo 54 da lei menciona que informa os registros essenciais para a realização do registro de nascimento, como, por exemplo, o nome e o prenome a ser dado à criança. Meus amigos, com relação ao casamento, esse é um assunto que será tratado de forma mais detalhada nos artigos específicos do Código Civil. Então, nesse momento, o que é interessante saber é que o casamento ele deve ser obrigatoriamente registrado para que se tenha validade através da publicidade do ato. Assim, aqueles que se casam, eles recebem uma certidão de casamento do cartório de registro civil. Isso é para dar um efeito erga omnes, para que todos saibam que ocorreu o casamento entre os nubentes. Tudo bem? Com relação ao óbito, o registro do óbito ele é regulado pelos artigos 77 até o 88 da Lei de Registros Públicos. Segundo o artigo 77, a morte deve ser atestada por um médico. Se não houver médico disponível, ela deve ser atestada por duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado o óbito.
O sepultamento sem o assento de óbito prévio, ele é admitido por exceção, quando não há possibilidade de se efetuar o registro dentro do prazo de 24 horas do falecimento. Isso é justificado pela distância ou por algum motivo relevante. Nesse caso, pessoal, a lei ela recomenda urgência no registro, que deve ser feito dentro de 15 dias. O prazo ampliado para 3 meses para lugares com mais de 30 quilômetros de distância da sede do cartório. Meus amigos, essas hipóteses elas são previstas devido aos acontecimentos comuns no interior do Brasil, que é um país de dimensões continentais. Nós podemos citar como exemplo as populações ribeirinhas nos confins da floresta amazônica, que com a dificuldade de acesso, muitas vezes por vias fluviais ou até mesmo floresta dentro, faz-se necessário essas previsões legais. Meus amigos, com relação aos incisos segundo, que trata da emancipação, ao inciso terceiro, que trata da interdição por incapacidade absoluta ou relativa, e ao inciso quarto, que trata da sentença declaratória de ausência e de morte presumida, todos esses casos devem ser obrigatoriamente registrados em cartório para a sua efetiva validação. Uma vez mais, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores aqui mesmo no canal do Professor Bruno Creado, para que possam se inteirar melhor sobre esses assuntos, né? Da emancipação, da interdição por incapacidade absoluta ou relativa, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Eles são assuntos muito importantes, então vale a pena vocês conferirem esses vídeos. Bom, meus amigos, nós estamos caminhando para o final da nossa aula, então vale destacar que, não só com relação ao nascimento ou ao óbito, com referência a qualquer erro constante dos registros públicos, a ratificação sempre deve ser feita mediante autorização judicial. Meus amigos, nós terminamos por aqui a nossa aula. Primeiramente, deixo aqui meu muito obrigado por terem assistido até o final. Espero que tenham gostado. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Professor Bruno Creado, se ainda não o fizeram. Logo mais serão postados mais vídeos sobre a série do Código Civil comentado, além de muitos outros projetos que vale a pena você conferir aqui no canal. Tudo bem? Um forte abraço para todos e até a próxima!